Esse é o segundo vídeo do canal. E a partir daqui, nós começamos de verdade o estudo bíblico. Nós começamos a adentrar no mundo da magia, no mundo do desconhecido, no mundo da Bíblia oculta, no mundo onde a revelação, onde o Espírito de Deus foi revelado para os homens do passado e onde hoje, através da consciência, através de estudos, é possível ter novos entendimentos e novas compreensões. Eu lembro quando eu era criança e eu ia para a igreja, eu via os pastores e eu ficava admirado com a forma como eles tinham o entendimento da Bíblia. E eu lia e eu não conseguia ter o mesmo entendimento. E às vezes também, quando eu ainda era criança, eu ia para a igreja, ouvia alguns pastores pregando, e as mensagens deles eram mensagens emocionais, e aquilo me incomodava. E eu lembro que eu orava para Deus e eu pedia entendimento, eu pedia sabedoria para conseguir ler a palavra, para conseguir ler a Bíblia e ter o entendimento de verdade de qual foi o propósito, qual era a mensagem que estava escrita. E nesse primeiro vídeo, onde a gente começa a entrar de verdade, onde a gente começa a adentrar no estudo bíblico, eu não posso deixar de falar sobre arquétipos, não posso deixar de falar sobre símbolos. A história da humanidade, ela inicia com um homem se comunicando através de símbolos. Quando a gente pensa lá no homem pré-histórico, quando a gente lembra da escola, quando a gente lembra de como que o homem pré-histórico conversava, como que o homem pré-histórico relatava a sua vida, a gente lembra dos desenhos na caverna. Nós lembramos aqueles símbolos, aquelas imagens, aqueles desenhos que o homem pré-histórico colocava nas cavernas para colocar a imagem do seu dia a dia, para representar o seu dia a dia. E através desses símbolos, dessas imagens, os povos eles foram aperfeiçoando. Quando nós olhamos a escrita dos egípcios, dos caldeus, dos povos da Mesopotâmia, dos hebreus, dos povos do Oriente, nós vemos que a escrita deles eram através de símbolos. O pai da psicologia analítica, o pai da psicologia moderna, Carl Jung, estudou a mente humana e ele separou a mente humana em três grandes partes: o consciente, o inconsciente e o consciente coletivo. Através do inconsciente coletivo, Jung conseguiu interpretar que as pessoas elas sabiam o que sabiam pelo inconsciente coletivo que era criado de geração em geração. E através do inconsciente coletivo das pessoas, através do inconsciente coletivo da humanidade, o ser humano ele tem habilidade, ele tem a capacidade de olhar um símbolo, de olhar um animal, de olhar um arquétipo e trazer conclusões a respeito desse símbolo ou desse arquétipo. A Bíblia, ela foi escrita utilizando também esses arquétipos. A Bíblia, ela foi colocada de forma arquetípica para que possamos traduzir essas mensagens para o nosso dia a dia. Por isso a Bíblia, ela é tão atual. E nesse primeiro vídeo, onde a gente de verdade entra no estudo bíblico, onde a gente começa a adentrar no estudo da ciência oculta da Bíblia, eu queria trazer uma passagem onde a gente vai entender um pouco mais do arquétipo. Moisés, quando ele estava no Monte Sinai, quando ele estava conversando com Deus, quando Yahvé se apresentou para ele. A Bíblia diz que Deus de Abraão, Isaque e Jacó tinha sido apresentado como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E para Moisés foi revelado o Deus Yahvé, o Eu Sou o que sou. E quando Yahvé estava conversando com Deus, lá no Êxodo capítulo 4, versículo 2, Yahvé pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem nas suas mãos? E Moisés respondeu: uma vara. Então Yahvé disse para Moisés: lança na terra. E Moisés lançou a sua vara que estava em suas mãos na terra.
E quando Moisés lança sua vara na terra, a vara que estava em suas mãos se transforma em uma serpente. E no versículo 3, a Bíblia fala que Moisés se afastou, se assustou da serpente. E no passado, quando eu ouvia ou quando eu li essa passagem, eu imaginava que a vara realmente tinha se transformado numa serpente. Eu quero fazer o convite para você para entender o arquétipo atrelado à serpente. Quando nós pensamos em todos os símbolos relacionados à área da saúde, nós vamos ver um arquétipo dentro dos símbolos. Quando a gente olha o símbolo de medicina, a gente vê o bastão do caduceu e uma cobra enrolado. Quando a gente olha a enfermagem, a gente vê uma lâmpada e uma cobra saindo da lâmpada. Quando nós olhamos no símbolo de fisioterapia, nós enxergamos um raio e uma cobra enrolado no raio. E isso também se repete para os outros cursos da área da saúde. Eu lembro um dia que eu estava conversando com um cacique de uma aldeia da Amazônia, uma aldeia milenar do povo Iunicuim. E conversando com esse cacique, eu perguntei para ele, Issacar, dentro do xamanismo, dentro da sua cultura, o que simboliza a jiboia? O que simboliza a cobra? E ele parou, com toda a ancestralidade dele, com toda a sabedoria ancestral, com toda a tradição do povo Iunicuim, ele olhou nos meus olhos e falou assim, a jiboia, Vinícius, representa o grande espírito. A jiboia representa a cura. E é interessante porque nesse fato a gente vê a presença do arquétipo, a gente vê a presença do inconsciente coletivo. Na nossa cultura, nós utilizamos a cobra, a serpente, nos símbolos relacionados à saúde, relacionados à cura. E lá na Amazônia, um povo, no meio do mato, no meio da floresta amazônica, milenarmente eles usam a jiboia, a cobra, como a representação da cura, a representação do grande espírito. Aí a gente enxerga o inconsciente coletivo que Jung trazia para nós. E quando a gente vai ver a Bíblia relatando que quando Moisés jogou a sua vara se transformou numa serpente, eu penso que talvez ela não tenha se transformado de verdade. Mas a Bíblia estava relatando, quando Moisés jogou aquela vara no chão, aconteceu ali um ritual. Aconteceu um ritual mágico, onde uma vara de madeira, onde uma vara física, ela se transformava numa vara mágica, num bastão mágico. E isso ele foi relatado porque ela se transformou como uma serpente. E lá no versículo 4, a Bíblia narra que Yahvé falou para Moisés, estenda a mão, pegue pela cauda. E Moisés estendeu a mão, pegou a serpente pela cauda. E a serpente se transformou num cajado. Na continuação da história, na continuação do relato bíblico, a gente tem um fato interessante aqui. Por que Moisés pega o seu cajado, a sua serpente, pela cauda? Por que Yahvé pediu para Moisés pegar a serpente pela cauda e não pela cabeça? Quando a gente vai ver os bombeiros, pessoas especialistas em pegar animais silvestres, eles não pegam a cobra pelo meio, eles não pegam a cobra pela cauda, eles pegam a cobra pela cabeça. Porque assim a cobra não vai morder eles. E por que Yahvé deu o comando? Pegue-a pela cauda. Aí nós temos um outro arquétipo, aí nós temos uma nova interpretação que está ali, guardada, escondida. Quando a gente vê uma cobra, ela tem cabeça, corpo e o rabo. E o rabo, a cauda, ela representa o final desse animal. E quando Yahvé fala, pegue-a pela cauda, ele fala, pega pelo final. Porque no final é que vai iniciar um novo ciclo. Através da presença do Eu Sou, através da presença do nome Yahvé, Eu Sou, simbolizado pela minha cabeça. Você, Moisés, no físico, vai pegar pela minha cauda. E juntos nós faremos um novo pacto.
nós faremos uma aliança. E essa aliança ela foi representada por um símbolo conhecido como Ouroboros ou Uraburus, o símbolo do infinito, o símbolo da sabedoria, o símbolo do conhecimento do bem e do mal, onde o homem, através da cauda, pegando a cauda, e Deus sendo a cabeça da sabedoria, sendo representado pelo Grande Espírito, eles se unem e se fundem um só. E através desse cajado, Moisés realiza os seus milagres. Moisés realiza a manifestação do poder divino. Através desse cajado, Moisés abre o Mar Vermelho. Moisés traz as pragas para o Egito. E Moisés consegue água para o seu povo no meio do deserto. Através desse cajado, através dessa aliança entre Deus e os homens, através da aliança entre o Eu Sou e os homens, Deus se faz presente. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que de fato aconteceu, essa história ela ganha um significado a mais, ela ganha uma simbologia por trás. E a Bíblia é isso. A Bíblia está cheia de arquétipos, de símbolos, a mensagem é a mesma. Porém, quando nós temos o entendimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo, ele conversa conosco e nos dá o entendimento. Ele sussurra nos nossos ouvidos, dando o entendimento do que realmente quis ser passado naquela mensagem. Se você quiser continuar acompanhando a nossa série de vídeos, clica no sininho. Se você gostou do vídeo, clica no curtir. E se você concorda comigo que a cobra era um arquétipo, escreva nos comentários se você acredita que não, que realmente quando Moisés jogou o cajado ela se transformou numa serpente. Também escreva nos comentários. Eu vou ter um prazer de ler. Nos vemos no próximo vídeo.